E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro, trabalharemos a ideia de relação fundamental da trigonometria. Então, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! Bom, pessoal, a relação fundamental da trigonometria, na verdade, relaciona duas razões trigonométricas, o seno e o cosseno. E essa ferramenta ela é de extrema importância na resolução de diversos problemas na trigonometria ou na geometria de forma geral. Para compreendermos melhor essa ideia, vamos considerar o ciclo trigonométrico a seguir. Olha só, nesse ciclo trigonométrico, nós temos aí em vermelho um ponto P, situado no primeiro quadrante, de modo que esse ponto representa uma extremidade do arco AP. Nós sabemos também que esse arco, por sua vez, enxerga um ângulo central, que é o que nós conhecemos como medida angular. Nessa situação em questão, eu estou denotando esse ângulo por alfa. Eu estou chamando esse ângulo de alfa. Ainda de estudos anteriores, quando nós trabalhamos a ideia de seno de um arco e cosseno de um arco, nós podemos perceber o seguinte: se eu projetar esse ponto P para o eixo X, ou ainda a abscissa do ponto P representa o que nós chamamos de cosseno de alfa. De modo análogo, se eu projetar esse ponto P no eixo Y, ou ainda a ordenada do ponto P representa o que nós chamamos de seno de alfa, beleza? Tudo isso já foi trabalhado em encontros anteriores. Inclusive, se você deixou de assistir a esse encontro, eu estou colocando agora um card com a playlist completa de todos esses conteúdos, parte superior desse vídeo, tudo bem? Pessoal, olha aqui para esse ciclo. A ideia é o seguinte: eu vou pegar esse segmento que está em azul, que na verdade é o seno, e eu vou transportar esse segmento lá para a extremidade do ponto P, ok? Vou pegar esse tamanho do seno de alfa, vou colocar ele, vou arrastar, vou encaixar ele de tal forma, olha aí, que ele fique como o ponto P sendo uma extremidade desse segmento, e o ponto B, que eu acabei de colocar nessa ilustração, está sendo a outra extremidade. Ou seja, peguei o tamanho seno, que é aquele tamanho em azul, e apenas desloquei lá para o ponto P, encontrando no eixo X o ponto denotado aí por B. Pessoal, dessa forma, nós conseguimos então visualizar um triângulo BOP, que está destacado aí em verde. Inclusive, esse triângulo é retângulo em B. Agora é importante notar que nós conhecemos todos os lados desse triângulo. Olha só, de P até B mede seno de alfa, de B até O mede cosseno de alfa, e de O até P, por se tratar de um ciclo trigonométrico, esse segmento mede uma unidade, uma vez que de O até P representa o raio dessa circunferência. Lembrem-se, no ciclo trigonométrico, por definição, o raio é unitário, tudo bem? Agora aqui é o seguinte, coloque uma coisa na sua mente: problemas que envolvem triângulo retângulo, a primeira coisa que você deve pensar, a primeira ferramenta que deve vir em sua mente é o Teorema de Pitágoras. Diz aí, você recorda esse teorema? Já ouviu falar no Teorema de Pitágoras? Recorda a sua ferramenta? Recorda como utilizar esse teorema? Não? Então, olha só, chega junto, vamos nessa. Vamos iniciar por uma curiosidade. Euclides, Einstein, aos seus 12 anos de idade, e o presidente americano James Garfield produziram comprovações requintadas para o famoso Teorema de Pitágoras. O teorema afirma que em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos
é igual ao quadrado da hipotenusa. Algebricamente, podemos escrever a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, em que a e b são os catetos e c a hipotenusa. E é essa afirmação, pessoal, que é um dos princípios mais fundamentais da geometria e base para diversas aplicações práticas, como a construção de prédios estáveis e a triangulação das coordenadas do GPS, que nós iremos utilizar para concluirmos uma relação trigonométrica importante. Então, fique ligado. Vamos nessa. Então é isso, pessoal. Olha só, vamos aplicar nesse triângulo retângulo BOP o teorema de Pitágoras. E o que é que garante esse teorema? Que a soma dos quadrados dos catetos, que no nosso triângulo estão sendo representados por seno e cosseno de alfa, é igual ao quadrado da hipotenusa, que em nosso triângulo tem medida igual a 1. Dessa forma, nós vamos obter a relação fundamental da trigonometria, ou seja, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, né? Onde esse alfa, na nossa construção, é um ângulo aí no primeiro quadrante. Mas olha só, apesar de nós termos considerado nessa construção um ângulo no primeiro quadrante, tomando por base um ângulo ou um arco com medida angular em qualquer região desse ciclo trigonométrico, nós chegaríamos facilmente à mesma conclusão. Em outras palavras, a relação fundamental da trigonometria ela é válida em todo o ciclo trigonométrico. Então, pessoal, a teoria é essa. Vamos aos exercícios. Para fixar essa ideia, eu separei aqui 2 exemplos, tudo bem? Primeira questão diz o seguinte: sendo seno de alfa igual a 1 sobre 2, com alfa no intervalo de π sobre 2 a π, inclusive, determine o valor de cosseno de alfa. Pessoal, vamos apresentar uma solução para esse problema. Então, olha só, turma. E a primeira coisa que nós precisamos compreender nessa questão é o que significa, tá, essa denotação. O alfa está entre π sobre 2 e π, inclusive, tá? Pessoal, fica mais simples compreender quando a gente converte essa medida angular, né, ou essas medidas angulares para grau. Por exemplo, o π sobre 2 nós sabemos que representa 90 graus, perfeito? E o π nós sabemos que representa um ângulo de 180 graus. Dessa forma, eu consigo facilmente concluir que o alfa, na verdade, é um ângulo que está no segundo quadrante. Tudo bem? Então, essa informação ela só queria, né, destacar a ideia de que o ângulo que eu estou trabalhando nessa questão é um ângulo que está no segundo quadrante, beleza? Agora, olha só, nós temos que o seno de alfa foi dado, né? O seno de alfa vale 1 sobre 2. E a questão pede para a gente determinar qual seria, então, o valor de cosseno de alfa. Para encontrar esse valor, basta aplicar a relação fundamental da trigonometria. O que garante essa relação? Essa relação garante que o seno ao quadrado de alfa, não é isso? O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado aí desse mesmo ângulo, né? No caso aqui alfa, sempre dá igual a 1, pessoal. Ok? Então, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vale 1. Como a questão informou para mim que o seno tem como valor 1 sobre 2, eu vou substituir essa informação aqui na equação, né? Ou melhor, na relação fundamental da trigonometria. Aonde tem seno, eu vou colocar 1 sobre 2. Então, nós vamos obter a seguinte equação. 1 sobre 2, não é isso? Ao quadrado
Tá? Não é seno ao quadrado? Então, 1 sobre 2 ao quadrado, aí mais o cosseno ao quadrado de alfa, né? Cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Tudo bem? 1 sobre 2 ao quadrado, né? Nós vamos fazer o seguinte, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, nós vamos obter 1 sobre 4. Aí, mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso igual a 1. Ok? Aí aqui é o seguinte, há inúmeras ideias resolutivas para essa equação, tudo bem? Eu costumo aplicar um seguinte macete, uma seguinte ideia. Se você vai resolver uma equação que tem fração, então uma saída que vai facilitar bastante os teus cálculos é multiplicar toda essa equação pelo seu MMC, que nesse caso, pessoal, está sendo representado aqui por esse denominador, tá? Já que aqui nas outras frações nós temos como denominador o número 1, tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando toda essa equação, então todos os termos serão multiplicados por 4. Com qual a ideia, né? Qual é a ideia por trás dessa multiplicação? Bora lá, acompanha aqui. Então, vou multiplicar essa fração por 4, tudo bem? Vamos multiplicar esse cosseno ao quadrado também por 4 e, por fim, vamos multiplicar esse 1 aqui por 4. Você vai multiplicar todos os termos da equação. Mas com qual objetivo? Olha só que felicidade agora. Nós temos um 4 aqui no numerador e um 4 no denominador, o que me permite realizar essa simplificação, tudo bem? E é essa a ideia dessa multiplicação, tá? Quando eu realizei essa multiplicação, o meu objetivo era eliminar esse denominador, eliminar essa fração aí. Então, o que a gente obteve agora, né? Como sobrou 1, qual foi a equação que nós obtemos? Ela vai ficar 1, aí mais 4 cosseno, né? 4 cosseno ao quadrado de alfa é igual a, aí 4 vezes 1 igual a 4. Tudo bem? Bom, e agora eu tenho aí uma equação a ser resolvida, né? Mas essa equação não tem fração, beleza? Então, olha só, aqui tá moleza, né? Tá simples. Eu vou pegar esse 1, vou passar lá para o segundo membro, né? Então, ele está somando, vai passar subtraindo, perfeito? E essa subtração a gente já vai realizar logo. 4, aí esse 1 vai passar subtraindo, então vai ficar 4 menos 1, perfeito? 4 menos 1 é igual a 3. Então, o que sobrou aqui para a gente? 4 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3, né? Que é o resultado aí da nossa subtração. E esse 4 vai passar dividindo, né? Então, deixa eu continuar essa continha para cá, tá? Temos mais espaço aqui. Como é que vai ficar essa conta? Então, presta atenção que isso é simples, olha. Esse 4 que está multiplicando aqui o cosseno ao quadrado de alfa, nós vamos passar ele lá para o segundo membro e ele passa para lá, dividindo, perfeito? Então, a minha conta vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3 dividido por 4, perfeito? Beleza? E agora falta só um detalhe, né? Qual é o detalhe? Eu quero encontrar o cosseno de alfa e não o cosseno ao quadrado de alfa, tá? Ou seja, eu preciso tirar esse rapazinho daqui, ok? Aqui nós temos uma potenciação e a operação inversa da potenciação é a radiciação. Ou seja, essa potência nós vamos passar lá para o segundo membro na forma de raiz. Só que aqui tem um detalhe importante, tem uma observação muito importante e que faz toda a diferença, viu, pessoal? Principalmente dentro desse conteúdo. Qual é esse detalhe? Toda vez que esse expoente for um número par, a tua equação vai admitir duas soluções, uma positiva e uma negativa. Ou seja, quando eu passo esse 2 lá para o segundo membro, né, na forma de raiz, eu tenho que lembrar aqui desse detalhe, ó.
que essa equação ela admite uma resposta positiva e uma negativa, né? Então aqui nós vamos ter esse 3/4, só que nós precisamos extrair aqui essa raiz, né? Mais ou menos a raiz de 3/4. Aí a raiz de 3, né? Você pode calcular aqui separadamente, tá, pessoal? Como é uma divisão, então nós podemos calcular a raiz do numerador e a raiz do denominador separadamente, tá? Raiz de 3, como ela não é exata, então você repete, tá bom? Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre... Aí a raiz de 4, né? Nós sabemos que é 2, tudo bem? Então eu encontrei aqui para o meu cosseno duas possíveis soluções. Quais são? Ou o cosseno é mais raiz de 3 sobre 2, né? Ou menos raiz de 3 sobre 2, tudo bem? E para determinar qual dessas duas soluções representam a resposta do problema, nós precisamos daquela consideração que nós realizamos lá no início dessa questão. Qual é essa consideração, professor? Eu vou destacar agora. Tá aqui, ó. No início do problema, nós verificamos que esse ângulo que está sendo trabalhado aí nessa questão é um ângulo que pertence ao segundo quadrante. Então, esse cosseno, que na verdade, eu tenho que avaliar qual é o sinal dele, eu tenho que verificar qual é o sinal dele, sabendo que esse alfa, né, que esse ângulo é um ângulo que está no segundo quadrante. E essa ideia dos sinais dessas razões trigonométricas já foram trabalhadas. Perdeu esse encontro ou gostaria de revisar? Eu estou colocando na parte superior desse vídeo um card que contém uma playlist de todas as aulas desse conteúdo, né? Que é o ciclo trigonométrico primeira volta, ok? Bom, pessoal, nós só precisamos lembrar daquela brincadeirinha que nós fizemos, né? Do sem sono e do com sono, né? Onde o sem sono representava o sinal, né, do seno e o consono representava o sinal do cosseno. Professor, não lembro dessa ideia, não. Aqui, jovem, olha, esse rapazinho que eu vou desenhar agora, tá? Está deitado aqui sobre o eixo das abscissas, né? Ele representa aí, ó, dá uma olhadinha que eu vou fazer aqui, ó. Ele representa aí, né, uma pessoa deitadinha, com sono. Tem um sorriso assim, meio de quem está pensando no crush, né? Mas tudo bem, tá deitado, tá com sono. Com sono você vai lembrar do cosseno, tá? Então essa brincadeira é muito útil, porque aqui o que eu tenho no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o cosseno é positivo, tá bom? Porém, no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo, ok? Então, como nós estamos trabalhando, né, com uma informação aqui do segundo quadrante, o que nós podemos afirmar? Então, nós podemos afirmar que a nossa solução, né, a solução do nosso problema, ela é uma solução negativa, tá? A resposta da questão tem que ser negativa. Em outras palavras, resposta da questão: o cosseno de alfa é igual a menos, aí menos quem? Raiz de 3 sobre 2, beleza? Raiz de 3 sobre 2. E essa é a resposta da nossa questão. E aí? O que tu me diz? Ficou claro para você? Deixa aí seu comentário, tá? Que eu estarei respondendo. Registre aí a sua dúvida nos comentários, no campo comentário desse vídeo, que eu estarei tentando responder, ok? Então nós temos que o seno, né, conforme foi dado aí no enunciado, é 1 sobre 2 e o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, onde esse ângulo, né, esse alfa, é um ângulo que pertence ao segundo quadrante, ok? Questão número 2 diz o seguinte: obtenha os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Então agora eu quero essas duas razões, né? Eu quero o seno e o cosseno. Sabendo que a tangente de alfa vale
menos 0,75. E além disso, né, ele informa que o alfa é a medida angular de um arco que pertence ao quarto quadrante. Bom, então vamos apresentar uma solução para esse problema. Acompanhe. Olha só, pessoal. O primeiro detalhe a ser registrado, né, nós não podemos esquecer disso aqui, ele é importante, tá? O arco está no quarto quadrante. Além disso, a questão informa que a tangente desse arco, né, a tangente desse ângulo, ela vale menos 0,75. Então, a única informação que eu tenho é essa, e eu preciso encontrar o seno e o cosseno desse ângulo, tá? Nós vamos iniciar aplicando a seguinte relação. Nós sabemos que a tangente de um ângulo, na verdade, também pode ser encontrada simplesmente dividindo o seno desse ângulo, né, ou seja, o seno de alfa pelo cosseno de alfa. Tudo bem? Nessa relação, pessoal, nós já sabemos que o resultado dessa divisão, né, essa divisão do seno pelo cosseno, ela tem que dar menos 0,75, de acordo com a questão. Né? Olha só, a tangente de alfa nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno de alfa. Só que a questão informa que a tangente vale menos 0,75. Em outras palavras, eu posso afirmar então que se tu dividir o seno de alfa pelo cosseno de alfa, tu vai encontrar como resultado dessa divisão menos 0,75, tá? Agora é o seguinte, vamos isolar, né, já que eu estou trabalhando aqui com duas variáveis, o seno de alfa e o cosseno de alfa, vamos isolar uma delas. Tá? Para isso eu vou pegar aqui o cosseno de alfa, que está dividindo, e vou passar ele lá para o segundo membro, multiplicando. Então o que nós vamos obter aí? Né? Então nós vamos encontrar a seguinte informação, que o seno de alfa, na verdade, é igual a menos 0,75 cosseno de alfa, né? Já que esse cosseno passou multiplicando. Tudo bem? Agora, olha só. Essa informação que eu acabei de encontrar e vou destacar aqui é a informação, digamos assim, base para a resolução do problema. Porque eu vou pegar essa informação e vou substituir dentro da relação fundamental da trigonometria. Mas antes, para facilitar os nossos cálculos, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse rapaz aqui, ó, o menos 0,75. Vamos reescrever essa expressão, pessoal. O menos 0,75, se você analisar com um pouquinho de calma, vocês vão perceber que eu posso escrever ele na forma de fração, né, sendo representado pela fração 3 sobre 4. Se você dividir 3 por 4, você encontra 0,75 como resultado dessa divisão, né? É claro que aqui eu estou desconsiderando o sinal, viu, pessoal? Momentaneamente. O 0,75 é a mesma coisa que 3 dividido por 4. Gilberto, mas como eu encontro essa informação? Então, olha só, rapidola aqui, tá? Acompanha. 0,75, tu concorda comigo que é a mesma coisa que 75 sobre 100? Por que isso é verdade? Se você efetuar essa divisão, né, do 75 dividido por 100, como tem dois zeros, basta voltar a vírgula duas casas, né, nesse numerador, e voltando a vírgula duas casas, nós vamos obter o 0,75. Tá? Uma outra ideia é você olhar para as casas decimais. 0,75 tem duas casas decimais, né, que é o 7 e o 5. Então, duas casas decimais correspondem a dois zeros lá no denominador, tá bom? 75 sobre 100, beleza? Tá, professor, mas e o 3/4? Né? Onde é que
Onde é que entra essa fração? Jovem, agora aqui é só simplificar, meu querido, tá? Você vai simplificar essa fração. O maior fator aqui de simplificação seria o 25, tá bom? Mas você poderia efetuar essa simplificação de uma forma mais lenta, digamos assim, não tem problema nenhum, tá bom? Você ir dividindo aí por 5, né? E depois você observaria que daria para dividir por 5 novamente, tá bom? 75 dividido por 25, nós vamos obter 3. E 100 dividido por 25, nós vamos obter 4. Tudo bem? Então, foi assim que eu encontrei, né, essa fração, né? Eu pude reescrever o 0,75 dessa forma. Nesse caso aí, o 0,75 é até um fator um tanto usual, tá? Daria sim, sem efetuar esses cálculos, sem essa ideia de você encontrar rapidamente, tá? Que é o 3 sobre 4. Mas eu resolvi explicar essa ideia porque em algumas situações tu não vai conseguir enxergar de cara qual é essa fração, tudo bem? Então, olha só, vou apagar esse registro agora, tá? Porque eu vou precisar desse espaço e aí a gente continua a nossa resolução. Então, foi o que eu disse, o que foi que eu comentei antes dessa explicação? Que nós vamos substituir essa informação dentro da relação fundamental da trigonometria, tá? Só que eu vou reescrever essa informação. Então, bora lá reescrever essa informação, tá? Inclusive, eu vou escrevê-la aqui de preto. O que foi que eu acabei de descobrir, né? Já que eu resolvi reescrever. Que o seno de alfa é a mesma coisa, tá? Que menos, não esquecer do menos, tá? Menos 3/4 do cosseno de alfa. Veja se você compreendeu essa ideia aí, hein, pessoal? E aí, ficou clara essa ideia? Vamos ver, quero ver se você compreendeu essa ideia. Eu só fiz reescrever, gente. Onde tinha menos 0,75, eu resolvi colocar na forma de fração. Professor, mas por quê? Porque facilita os cálculos, e é isso que vocês vão ver já já, tá bom? Então, olha só. Qual é mesmo a relação fundamental da trigonometria? Ela diz que o seno ao quadrado de um ângulo, né, que no nosso caso é alfa, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, tá, vale 1. Aí aqui é onde eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Porque o que eu vou fazer agora? Aonde tem seno aqui na minha relação fundamental da trigonometria, eu vou substituir por quem? Tá aqui, ó, por quem que eu vou substituir? Eu vou substituir por menos 3/4 do cosseno de alfa. Já que essa informação está me dizendo isso, né? Que o seno é a mesma coisa que menos 3/4 do cosseno de alfa, beleza? Então, vou colocar essa informação aqui dentro. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo, tá? A nossa equação. Bom, vamos continuar essa continha aqui na parte superior. Deixa eu tentar aproveitar o máximo de espaço aqui nesse ambiente, porque ainda tem umas continhas boas aí aguardando a gente, tá? Então, bora lá. Seno ao quadrado de alfa. Seno ao quadrado de alfa. Mas quem é o seno? Olha aí quem é o seno. O seno é menos 3 sobre 4 cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa. Aí, pela relação, o que a gente vai fazer com isso aqui? Com o seno, né? Isso aqui é o seno, né? Nós vamos elevar ao quadrado, tá bom? Aí, mais, aí seguindo aqui, ó, a relação, mais cosseno ao quadrado de alfa, tá? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Beleza? Igual a 1. Agora vamos calcular essas potências aí, né? 3 ao quadrado é 9, o 4 ao quadrado é 16 e o cosseno de alfa, né, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Observem que eu desconsiderei aí nos meus cálculos esse sinal, né? Mas por qual motivo? Porque todo número ao quadrado, né,
nós obtemos um resultado positivo, né? Nessa natureza aqui, qualquer número que estiver aqui dentro desse parênteses vai ter que sair daí positivo, tá bom? Então foi por esse motivo que eu desconsiderei aí esse sinal de menos. Então o que a gente vai obter? Presta atenção que o negócio está começando a complicar, né? 9 sobre 16 cosseno ao quadrado de alfa. Tudo bem? De novo, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16 e esse camarada vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. E o resto você repete. Mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso igual a 1, beleza? E aí eu vou aplicar agora, né, nessa equação, aquela mesma ideia, né, aquele mesmo macete que eu apliquei lá no exemplo 1. Observe que apareceu aqui uma fração. Então, com o intuito de eliminar essa fração, eu vou multiplicar toda essa equação por 16, tá? Que na verdade é o MMC dessa equação aí. Então, vou multiplicar todo mundo, olha, eu vou multiplicar esse primeiro termo por 16, aí esse segundo aqui também tu vai multiplicar por 16, eu estou colocando aqui por uma questão de espaço, tá, gente? E esse aqui também, ó, tu vai multiplicar por 16, vai multiplicar todo mundo por 16. Aí qual é a nossa felicidade? Tem um 16 no numerador e um 16 no denominador. Então, a gente pode eliminá-los, tá bom? Dessa forma, o que sobrou aí pra gente? 9 cosseno ao quadrado de alfa, não é isso? Mais, aí aqui no segundo, 16 cosseno ao quadrado de alfa é igual, aqui é muito comum, pessoal, esquecer de multiplicar esse último termo, e o aluno coloca aqui 1, né? Mas cuidado, aqui tem que multiplicar todos os termos, tá bom? 16 multiplicado por 1 é igual a 16, perfeito? Observe agora que nós podemos operacionalizar esses dois termos, né? Pois eles possuem termos semelhantes, que é o cosseno ao quadrado de alfa. Tu tens 9 cosseno ao quadrado de alfa. Se eu adicionar 16 cosseno ao quadrado de alfa, com quantos cossenos ao quadrado de alfa tu irás ficar, né? Basicamente é essa a ideia. Eu sei que parece estranho, tá? Mas uma outra forma de explicar isso aqui seria o seguinte, olha. Se eu pudesse substituir esse cosseno ao quadrado de alfa por uma letra, vamos colocar aqui um x, por exemplo, ó. Então, o que nós teríamos aqui? Qual seria a conta? É como se eu tivesse, então, 9x somado com 16x. Aí essa aqui tu entende facilmente que essa soma dá 25x, não é verdade? Então, é a mesma coisa que nós vamos fazer ali, ó, tá bom? Só que ao invés de x, na verdade, cosseno ao quadrado de alfa, tá bom? Então, essa soma vai dar 25 cosseno ao quadrado de alfa, beleza? Igual a 16. Aí esse 25 nós já sabemos, né? Vai passar lá para o segundo membro, aqui já acabou basicamente o problema, né? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 16 sobre 25. E o que mais? O que a gente vai fazer agora? Aí você lembra daquele detalhe? Acabei de explicar, olha. Essa potência nós vamos passar lá para o segundo membro na forma de raiz, né? Mas o Gilberto disse que quando esse expoente for par, a minha equação vai admitir duas soluções, uma positiva e uma negativa. Então não te esquece desse detalhe, tá bom? Então como vai ficar aqui? Cosseno de alfa vai ser igual, ok? A mais ou menos, aí a raiz quadrada, que quero calcular logo, já quero colocar a resposta. Aqui ficaria assim, ó, a raiz quadrada de 16 por 25. Aí a gente pode calcular separadamente, já que é uma divisão aí, tá? Raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Ou seja, o que nós vamos obter aqui no nosso cálculo? 4 sobre 5. Observe que eu já calculei a raiz, eu pulei esse cálculo, tá, gente? Essa parte do cálculo, tá bom? Bom, então o meu cosseno pode ser mais 4/5 ou
menos 4/5. Quem é que vai determinar o sinal dessa razão trigonométrica? É em qual quadrante esse arco está inserido, né? Em qual quadrante esse ângulo pertence, né? Mas a questão afirma aqui, pessoal, né, lá do comecinho do problema, que o ângulo alfa ele pertence ao quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno, ele é o quê? Nós acabamos de colocar aquela brincadeirinha do consono, né? No quarto quadrante, o cosseno é positivo, tá bom? Então, eu vou destacar a resposta assim, ó. Qual vai ser a nossa resposta aqui para o cosseno? Vai ser 4/5, né? Positivo, tá bom? Ok? Tá, mas você encontrou apenas o cosseno, né? Falta encontrar o seno, beleza? E como é que a gente vai fazer para encontrar esse seno? Agora é só pegar essa informação aqui, pessoal, ó, e substituir, né, lá naquela equação que nós encontramos no começo da nossa resolução. O cosseno de alfa vale 4/5, então vamos substituir aqui, ó, essa informação, beleza? Então como vai ficar? Olha só, acho que ainda tem um espaçozinho aqui, né? Vou fazer aqui de preto, tá bom? Para não confundir com esse outro cálculo. O que nós temos? O seno de alfa, nós sabemos que o seno de alfa é igual a menos 3/4, tá, do cosseno de alfa, beleza? Olha só, nós estamos substituindo aqui, ó. Mas o cosseno de alfa, tu não acabou de descobrir que vale 4/5, não é verdade? Então, aqui nós vamos substituir, né, por 4/5. E aí, para nossa felicidade, tá? Já tem gente aí nervoso com essa questão, esse 4 que está no numerador, eu consigo eliminar, consigo simplificar com o 4 do denominador, obtendo assim a resposta para o seno, né? Qual vai ser o nosso seno, hein, pessoal? O seno de alfa vai ser igual a menos, tá? Menos 3/5. Questão muito boa, né? Questão resolvida, tá? Então, resposta da questão. Quem é o seno? Menos 3/5. E o cosseno, 4/5. Beleza? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se por um acaso essa aula foi útil para você, não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Yeah.